Ô, pessoal, bom? É o Renato aqui de novo. Esse é o terceiro vídeo do meu canal. Terceiro dos que eu estou postando, nessa nova sequência de vídeos aí. Porque eu já tive muitos vídeos antes, só que eu apaguei tudo. Virou multimídia. Então, o que acontece o ambiente mudou também. Eu me mudei de cidade, agora eu tô morando na casa dos meus avós já faz um tempinho, desde o final do ano passado, porque eu vim fazer faculdade aqui. Vou começar meu curso em agosto, dia 11. E eu sinto que eu preciso começar essa porra logo, porque eu tô coringando aqui. Mas vamos lá, porque o tema é um tema bem delicado. É uma palavra que começa com auto e termina com estima. Eu vim falar sobre isso para vocês. O que acontece, né? Primeiramente, sim, a minha definição de autoestima é como você se enxerga, os pensamentos que você tem sobre ti. Assim, se você pensa, assim, por exemplo, eu penso que eu sou o cara mais foda do mundo, eu penso que eu sou bom, mas eu não sou o cara mais foda do mundo, eu tenho minhas imperfeições. Eu sou fraco, mas eu tenho meus pontos positivos. E também eu sou um bosta, eu sou o mais imprestável de todos. Porque é uma coisa delicada, tá ligado? Que vai muita pessoa, sabe? Eu, pessoalmente, eu sou um cara que tem a tendência de dar muita atenção para opiniões alheias. Eu dou muito ouvido pro que o outro fala. E assim, e foi assim a vida inteira, tá ligado? A vida inteira. Eu já fui zoado, eu já fui criticado. E eu não sei discernir uma crítica construtiva do que não é uma crítica construtiva. Eu já fui esculachado, já fui. Já recebi tanto esporro não, mas tanta crítica nessa vida que assim, eu me deixei levar por isso, sabe? Eu comecei a adotar isso pra mim. E assim minha autoestima tá no fundo do poço. Eu realmente. Eu já entreguei, eu já abri o jogo pra vocês já, né? E assim eu vou falar. Contar umas histórias pessoais minhas aí, né? Um ano que foi muito, mas muito definitivo para essa autoestima foi 2019. Foi assim, o pior ano da minha vida. E justo o ano que antecedeu a pandemia. Assim, eu tava super de boa em Rondonópolis e tudo mais. O meu começo lá em Rondonópolis não foi fácil, foi em 2017 que eu tive dificuldades para me enturmar. Eu era chato pra caralho também, eu era irritante. Em 2019 eu também era, eu confesso isso. Mas assim, eu meio que criei um trauma, sabe, por 2019 em específico, porque pelo menos em Rondonópolis a galera gostava de mim. Em 2019, quando eu fui pra Palmas, cara, ninguém gostava de mim, ninguém, tá ligado? Eu era tipo o bosta da turma, esquisitão da turma. Eu era chato, eu reconheço, mas assim, o povo me tratava com tanto desprezo. Pelo menos a galera com quem eu queria estar junto, sabe? Que eram os mais populares. Porque eu tinha ideia, cara, como eles são os mais populares, eles vão me apresentar para meninas mais bonitas. É isso que eu quero. E, velho, não é assim, cara. Não é assim que as coisas funcionam. Cara, popularzinho, geralmente, é tudo uns bosta. Eu falo isso aí de experiência própria. Os popularzinhos é geralmente tudo uns merda. Tudo uns pau no cu. Né? Eu não sei, talvez seja um trauma que eu guardo de 2019. Eu tenho rancor mesmo, assim, de algumas pessoas. Algumas eu já perdoei, né? Mas, assim, é isso que acontece. E naquela turma eu já fui xingado tantas vezes. O povo me detestava. E tudo. E não é só isso não, cara. Eu também fiz educação física também, sabe?
Educação física pra mim não é um trauma, mas é uma coisa que jogou minha autoestima tão pra baixo, porque eu nunca fui feito para essas coisas de futebol, vôlei, handball, nunca gostei disso. Nunca gostei de jogar, praticar. Assim, futebol eu já tive hiperfoco nisso aí, tanto é que eu falei disso no meu último vídeo. De setembro, inclusive, o vídeo de setembro do ano passado, pra vocês terem ideia. E assim, eu nunca gostei de nada disso que eu fazia, educação física. Só fazia por plena obrigação. Por sorte, ano passado, de 2023 para 2024, eu me mudei de escola. E não foi uma decisão ruim no sentido assim da educação física. Por quê? Porque eu fiquei sabendo que nessa escola eu podia simplesmente, se eu frequentasse a academia, treinasse com personal, eu não precisaria fazer aula de educação física. E a academia é a única atividade física que eu realmente gostei. A única. Tá ligado? E porque se não fosse por isso aí, realmente. Porque a academia é um trem individual. É um trem que faz bem, assim, pra caralho, assim. Inclusive eleva a sua autoestima. Assim, minha autoestima só não tá mais baixa por conta da academia. Mesmo assim, tá baixa pra caralho. Porque eu tô meio largado da academia ultimamente. E eu vou falar. É porque eu odeio esportes coletivos. Por isso que eu odeio educação física. Podem me atacar, podem falar o que vocês quiserem de mim. Eu estou cagando pra vocês. Me desculpem, eu não estou fazendo isso pra monetizar. Mas eu não me importo. Tá ligado? Eu não faço isso pra me monetizar. Tá? Desculpem, tá? Mas se você se sentiu ofendido ou ofendida, me perdoa. Mas vamos retornando. Aquela turma, eu era esculachado em 2019, em Palmas, né? Aqui em Rondonópolis o povo gostava de mim, as meninas não, mas os meninos, meus amigos, eram assim, bem amigos meus mesmo. Eu tenho amizade com alguns deles até hoje. Mas naquela turma lá de 2019, foi um trauma tão grande, sabe? Um trauma tão grande que eu guardei. O ano foi uma merda, sabe? O ano foi uma merda porque eu tive uma péssima relação familiar. Eu fui assaltado pela primeira vez na vida. Eu tive essa turma. Eu tive um rendimento escolar ruim porque eu me mudei de escola, assim, sabe? E foi uma situação muito transtornada, assim, pra mim. Eu quase fiquei de recuperação. Eu nunca fiquei de recuperação. Até porque já acabei a escola, né? Acabei no ano passado. Nunca precisei de recuperação nessa vida. Mas, assim, foi um ano tenebroso de ruim na minha vida. Tudo de pior que poderia acontecer na minha vida aconteceu em 2019. E olha que os anos subsequentes foram a pandemia, que também fodeu com a minha autoestima. Porque eu não me socializava, simplesmente. E eu criei um paradoxo. Agora que eu percebi, puta que pariu, agora que eu percebi que eu tenho um paradoxo nessa cabeça, porque eu meio que... Quando eu não me socializo muito, quando eu fico sem me socializar, a minha autoestima cai. Quando eu me socializo demais, a minha autoestima também cai. Eu criei esse paradoxo na cabeça. E sabe por que minha autoestima caiu? É por conta de uns eventos de infância aí que eu prefiro não contar pra vocês. É um trem assim, porque eu não confio em ninguém mais. Eu não confio em ninguém mais. E velho, minha autoestima é uma merda, sabe? Primeiramente porque eu sinto que eu desperdicei a minha vida toda, sabe? Eu desperdicei a minha adolescência toda fazendo nada, tá ligado? A minha vida se resumiu a música e jogos de Pokémon, velho. E minha cabeça tá podre, tá ligado? Disso. Eu sinto que é um caminho sem volta. Assim, se alguém sabe, assim, como que eu posso melhorar, sabe? Dá um conselho aí, pode comentar.
Mas assim, eu comecei a me sentir um bosta, tá ligado? E assim, eu também eu tenho meus problemas também, né? Meus enjoos. Eu tenho a questão do TEA, né? Como eu bem disse pra vocês no último vídeo, de 7 meses atrás. Eu acho 7 ou 8 meses atrás, foda-se. Deu pra eu entender. Eu tenho a minha seletividade, eu tenho a minha falta de controle emocional, fora todas as coisas, todos os eventos que fizeram parte assim, do plot e moldaram a minha personalidade, moldaram o meu personagem, majoritariamente me nerfando, né? Por exemplo, as coisas que aconteceram aí na minha infância, que eu falei aqui pra vocês, tipo, me deixou mais tímido, me deixou com medo, sabe? Mais medo. Abaixou minha autoestima, né? Como eu bem disse. Me deixou com menos segurança de mim. E eu tô... Só que tem várias coisas assim. Porque não foi só 2019 que eu fui esculachado. Foi a vida toda, cara. Foi a vida toda que a galera sempre meteu o pau em mim nessas coisas, tá ligado? Sempre me criticaram, sempre me... E eu sempre falaram mal de mim. A vida toda, nas costas não sei, porque nas costas ninguém me falou. Mas na minha cara dura, sempre falaram mal de mim. Pra mim, uma facada pela frente é tão ruim quanto uma facada nas costas. Pelo menos pra mim é assim que funciona. Porque pra mim funciona do mesmo jeito, cara. E pra mim sempre tem o mesmo efeito, né? E por isso que a minha autoestima é uma merda. Eu me sinto um bosta o tempo todo. É complicado. É um tema que dói, sabe? É um tema que dói. Eu não vou contar nada que aconteceu na minha infância, porque são coisas muito pessoais, né? Assim, faria muito sentido, assim, né? Pra compreender melhor por que minha autoestima é tão merda. E eu me sinto incapaz, eu me sinto... Ano passado foi uma prova viva disso, sabe? Porque eu me senti tão transtornado por conta desse negócio de estudar para vestibular. Ano passado foi terrível. Ano passado foi, assim, o ano mais... Um dos anos mais fodidos da minha vida, assim. E o que mais fudeu com a minha saúde mental, né? Que a pandemia fudeu muito, né, também. Mas não foi só 2020, foi 2021 também, que foi ainda pior, né? A parte que eu pelo menos estava em pandemia, só dentro de casa, porque depois eu comecei a me socializar, comecei a fazer meus amigos em Palmas. Velho, e a questão é que assim, eu cheguei a um caminho sem volta, tá ligado? Porque eu não sei como que eu posso melhorar essa autoestima, porque eu já me deteriorei tanto, eu já me apodreci tanto aqui, que eu acho que não tem mais como voltar, sabe? Porque eu desperdicei a minha adolescência inteira, sabe? Eu já tenho 18 anos, eu continuo super imaturo, não tenho controle emocional, eu tenho uma incerteza gigante das coisas, eu me sinto um completo bosta às vezes, sabe? E eu sinto que eu tô fadado ao fracasso, tem hora. Eu falo isso também, cara, eu não comecei a faculdade ainda. Talvez eu esteja com essas noias aí, porque eu tô muito ocioso e muito fudido da cabeça, né? E é isso que aconteceu. Eu tô meio zoado também, né? Da cabeça, esperando essas merdas de faculdade começar, essa bosta de faculdade começar logo. Porque eu não aguento mais ficar fazendo aula de informática, aula de inglês o tempo todo. Nem a academia tá funcionando, nem os jogos de Pokémon estão funcionando. A academia não tá funcionando, mas não é porque a academia não funciona, é porque eu não dou atenção pra academia. Eu vou pra academia só por constância. Eu vou pras minhas aulas só por constância.
porque eu tô com a cabeça tão bitonada nas merdas que eu faço, nessa porra de máquina chamada celular. É um caminho sem volta, tá ligado? Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que eu me... Assim, só se eu parar no hospício, tá ligado? Só se me levarem pra um manicômio, que talvez eu me recupere. Pra um centro psiquiátrico, me internar, tá ligado? Me internar de verdade mesmo. E assim, essa falta de autoestima, sabe? Leva muita coisa na cabeça, sabe? Tipo, me deixa te deixa mais deprimido, te deixa mais incerto da vida, te deixa bem pra baixo, tá ligado? Essa falta de autoestima te joga muito pra baixo. Assim, tem coisas que upam a autoestima um pouco, tipo uma boa foto, uma boa roupa, tá ligado? Uma roupa que encaixa bem em você, um bom corte de cabelo também, que encaixa bem em você, que tipo agora, né? Eu sinto que meu cabelo tá bacana. Mas, pra quê? Se você tem tudo isso, mas se você já foi tão assim, esfaqueado assim, sabe? É jeito de falar, tá? Não falo literalmente. Você já foi tão atacado assim, pelo menos as pessoas que dão opinião, dão ouvidos às opiniões alheias, sabe? Como é o meu caso. Porque eu pessoalmente, esse que é o meu problema. Porque pra eu começar a melhorar a minha autoestima, eu tenho que começar a ligar o foda-se. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Ligar o foda-se e também desativar as minhas redes sociais, Instagram, TikTok. Porque eu vejo a galera tudo postando uma vida feliz com namorada ou namorado, assim, meus amigos, né, e conhecidos, e eu sou um dos poucos que não tem ninguém. Isso joga minha autoestima pra baixo, tá ligado? Eu usei o Tinder por um tempo, eu tava usando um tempo atrás aí, esses últimos dias aí, desde o mês passado, porque eu tava com tanta falta de esperança na minha vida amorosa, que pra mim isso foi tipo um último recurso. Velho, isso só jogou minha autoestima pra baixo. Porque de não sei quantas meninas eu curti, só tipo 7 deram match. 7 corresponderam. E olhem lá, uma coisa. Rapaz, tem um monte de menina que elas ficam colocando o Insta delas na bio, sabe? Só que assim, algumas dá pra você trocar umas conversas, só que elas somem, velho. Tem meninas aí que somem, sabe? Elas parecem interessadas, somem. Pior parte é quando, tanto no chat do Tinder quanto no chat do Instagram, qualquer chat, a menina, você manda mensagem, ela manda mensagem pra você primeiro, quer dizer, manda mensagem pra você primeiro, aí vocês continuam conversando, ela te dá um ghosting, cara. Mano, isso não tem sensação pior do que essa, velho. Eu, pessoalmente, porque eu sei que, como eu tenho esse problema de autoestima, eu já tô desistindo da minha vida amorosa, tá ligado? Eu não sei, eu só tô agindo por instinto, sabe? Esse negócio aí de ficar procurando uma mulher, mas por instinto e inveja também. Porque eu sou um cara muito... Sim, o primeiro passo é desativar as redes sociais, parar de ver certos conteúdos, que eu acho que deu pra entender, né, o que é. Cara, porque eu, pessoalmente, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Cara, eu não sei, velho. Porque eu vou falar, as meninas, as pessoas, elas veem em mim algo que eu não vejo. Porque assim, eu me acho bom pro meu nível, tá ligado? Bom pro meu nível, eu acho bom pro meu nível. Só que as pessoas, elas veem algo em mim que eu não vejo, sabe? Algo negativo que eu falo.
E quando eu percebo isso, eu começo a ficar mal, sabe? Minha autoestima decai, né? E, velho, eu fico me sentindo mal, né? Eu já aceitei, tá ligado? Que mulher nenhuma vai dar certo comigo, porque eu tenho esse problema da autoestima, que eu acho que é uma coisa irreversível. É assim, não é que é irreversível. Eu posso começar a, tipo, sumir das redes, como é que fala? Desativar o Instagram, desinstalar essa merda. Eu já desinstalei o Tinder também. E começar a ligar mais o foda-se. Ainda assim, minha autoestima não vai ficar boa, tá ligado? Mas pode melhorar um pouco. Eu pessoalmente, eu já aceitei. Eu só tenho um único amigo na vida, assim, ó, o cara lá de Rondonópolis. Assim, porque é o único que realmente se importa comigo, sabe? O único que realmente demonstra, tá ligado? O único. Eu sou um cara feito pra... Assim, eu sou um cara assim que foi nerfado e que se auto-nerfou. Eu passei a vida inteira me auto-sabotando, me procrastinando também. Eu não... Eu reconheço isso. Não vou mentir, eu reconheço isso. Eu conheço que eu passei a vida inteira me autodeteriorando. Mas a vida também me nerfou ao mesmo tempo, né? Foram as duas coisas, eu e a vida. E, velho, sabe, é foda, né? Porque você fica sozinho, sabe? Eu tenho só 3 amigos, 2 deles são tipo primos meus, assim, sabe? Primos de primos meus, eu considero eles primos. E um deles é um cara lá de Rondonópolis que eu não vejo há mais de 5 anos. E assim, eu não sei nem se eu vou ver ele de novo, sabe? Porque estamos muito distante, em uma fase muito movimentada da vida. Sim, não sei, cara. Eu fico. É tipo um sonho de vida meu reencontrar com ele, sabe? Mas eu tenho medo de nunca mais poder me reencontrar com ele, sabe? Eu mesmo, eu tenho que aceitar, velho. Eu tenho que aceitar. Porque faz parte, né? Faz parte do processo. Assim, porque as pessoas me acham desinteressante, e elas simplesmente não falam comigo, sabe? Não dão a mínima. Eu posso ser desinteressante, sou desinteressante porque eu não domino muito conhecimento. Eu tenho conhecimento só de certas coisas, pouquíssimas coisas. E assim, pro meu nicho, eu seria uma pessoa interessante pro meu nicho. Baseado assim nas coisas que eu gosto. Tipo, uma fanbase de Pokémon, fanbase de rock, seria interessante. Mas pra maioria eu não sou. E velho, assim, você vai se sentindo com uma autoestima tão baixa, você vai tendo uma autoestima tão baixa. Assim, você se joga pra baixo, você se auto-sabota. Também, ao mesmo tempo. Rapaz, eu me autodestruí essa vida toda, velho. Eu não sei porquê, velho. Sim, eu não sei qual caralho é a porra do meu problema. Eu mesmo assim, não sei, velho. Eu cheguei a um ponto que eu só tô respirando, velho, sabe? Mas assim, eu tenho que aceitar, né? A maioria das coisas que eu fiz, a maioria das decisões que eu tomei nessa vida são irreversíveis. O estrago que eu causei, assim, não tem volta. Mas eu não sei, velho. Eu acredito que o problema meu é que eu tô esperando a faculdade começar, velho, pra eu tentar melhorar como pessoa, pra eu tentar desenvolver. Porque assim, velho, eu não sei, velho. Eu tô tentando de tudo, tá ligado? Eu vou esperar passar um tempo pra eu desativar as redes sociais, eu já desinstalei o Tinder, eu não quero ficar consumindo conteúdo depressivo no TikTok, nem no Reels do Instagram, porque senão
eu vou começar a desenvolver tendências suicidas. E essa é a pior coisa que uma pessoa pode passar, tá ligado? Velho, e é bem isso que eu queria contar pra vocês mesmo. Se vocês não entenderam alguma coisa, podem comentar. Se vocês querem falar alguma coisa, podem comentar, sabe? Dar algum conselho, tirar uma dúvida. Tirar uma dúvida sobre o vídeo, né, que eu falo. Assim, eu vou me organizar para ver se eu consigo gravar com mais frequência, né? Eu vou... Porque assim, começar a soltar tipo meus desabafos aqui no YouTube às vezes, ou falar de coisas que eu gosto, trazer tópicos que eu me interesso para vocês, sabe? Sei que vocês não vão se interessar, porque é difícil, né, alguém gostar das coisas que eu gosto, mas eu vou tentar, né? E assim, vamos ficar pra uma próxima e até.